pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Mais uma vez, estamos aqui diretamente da Igreja Batista de Pederneiras para compartilhar uma palavra ao seu coração na noite de hoje, aos amados lá da nossa congregação do Jardim Paraíso. Hoje nós estamos sentindo aqui a ausência do pastor Carlos porque ele está espirrando um pouco e nós conversamos hoje e dissemos para ele ficar em casa. Ele está em casa lá tranquilo, mas está tudo bem. Depois nós vamos orar por ele também. Nós queremos agradecer a tua presença aqui, dizer para você que Deus sempre tem algo novo para fazer em você e através da sua vida também. Como esse vídeo pelos seus canais, pelas suas redes sociais, nós estamos postando ele no Jardim Paraíso, daqui a pouco postaremos no YouTube também, e aí você pode compartilhar no Facebook, compartilhar nas suas redes, em todo o tempo, ok? Vamos tirar um tempo para fazermos uma oração e colocarmos o nosso coração diante do Senhor. O nosso canal no YouTube lá é PR Evandro Nunes Juba, o nosso canal lá no Instagram é PIB Jardim Paraíso. Você pode seguir a gente lá, pode acompanhar as nossas transmissões, o que tem acontecido na nossa igreja, tá bom? Então você, para todos nós, vamos orar, vamos gastar esse tempo na presença do Senhor. Nós temos uma meditação aqui para fazermos na noite de hoje e eu queria compartilhar ela com você nessa noite. Amado Deus, nós reunidos separadamente, mas na pessoa de Cristo, na cruz de Cristo, na presença do Senhor, através da pessoa do Espírito Santo, usamos esses canais, ó Pai, que estão disponíveis para nós usarmos aí, Facebook, Instagram, YouTube, para a gente compartilhar informações nesses dias, tudo que tem acontecido, mas muito mais do que orado nesses tempos, ó Deus. Não somos aqui e de forma nenhuma queremos ser profetas do caos, aqueles que trazem as más notícias, mas nós queremos trazer as boas novas. Como diz a tua palavra, Pai, quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. É isso que nós queremos fazer nessa noite, Pai. Uma palavra de esperança, trazer uma palavra da fidelidade da parte do Senhor, algo que vai enriquecer e gerar fé no coração e na vida de tantas quantas pessoas assistirem e ouvirem esse vídeo aqui que nós estamos gravando nessa noite. Amado Deus, a nossa oração é para que o Senhor possa entrar em cada casa e fazer morada, Pai, em cada uma das casas, das famílias, ó Pai, que nos assistem, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Pessoas, ó Pai, que têm sofrido com essa onda terrível de notícias. Nós oramos, ó Pai, nessa noite, pedindo que essas pessoas sejam alcançadas pela verdadeira paz que só o Senhor pode oferecer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estendemos também, ó Pai, essa oração em favor do nosso irmão, pastor Carlos, que está lá com a garganta inflamada, espirrando um pouco. A nossa oração é para que o Senhor possa enviar sobre a vida dele, ó Deus, uma palavra, um anjo de cura, trazendo, ó, gerando, ó Pai, todo o alívio que ele precisa, toda a cura que ele precisa, restaurando a sua saúde de uma maneira assombrosa de boa, ó Pai, e que ele possa ser, na próxima semana ele esteja já com a gente, ele possa ser inserido nas suas atividades normais o quanto antes, ó Pai, que o Senhor possa alcançá-lo e abençoá-lo com a tua cura, em nome de Jesus. Assim nós oramos nessa noite, pedindo que o teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor, Pai, possa trabalhar e falar aos nossos corações. A nossa intenção nessa noite é uma só:
entronizar o Senhor e compartilhar uma palavra de ânimo, de fé e de alegria em cada coração que nos assistir e compartilhar desses momentos conosco. Assim oramos, te bendizemos, ó Senhor, e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, quero compartilhar um texto na noite de hoje. É o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 5. Deus não divide o seu trono. 1 Samuel, capítulo de número 5. Eu quero ler apenas uns versículos. Ele tem 12 versículos, mas eu quero ler apenas um versículo que está no verso de número 6, dizendo o seguinte: 1 Samuel, capítulo 5, verso de número 6. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou, e os feriu com tumores, tanto em Asdod como no seu território. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou, e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Esse texto, eu quero trazer um contexto, o contexto dele para vocês, a partir do capítulo de número 4. No 4 nós podemos observar os filisteus vencendo os israelitas. Como que uma nação pagã, adoradora de vários deuses, uma nação idólatra, politeísta, consegue ver ele que é conhecido como o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, desde a fundação dos tempos, aquele que detém todo o poder, que é o próprio poder, dele emana todas as coisas. Então nós observamos ali a única brecha aberta que o povo de Israel tinha, e esse pecado levou-os a uma derrota, e assim a arca da aliança foi tirada do povo de Israel. Naquele período, o sacerdote Eli era quem oficializava os cultos para o Senhor Deus Todo-Poderoso, e seus filhos Ofni e Finéias eram dois jovens que andavam de maneira totalmente errada. Nesse episódio, quando os filisteus vencem os israelitas, que está descrito no capítulo de número 4 aí de 1 Samuel, o capítulo anterior ao que nós lemos, a arca é levada, Ofni e Finéias são mortos. Eli, quando recebe a notícia, perdão pela palavra, mas é um capítulo de muita desgraça, muita notícia ruim. Poucos versículos, apenas 22 versículos, nós observamos aqui muitas notícias ruins. E então Eli cai da sua cadeira, quebra seu pescoço, morre o sacerdote, os filhos haviam sido assassinados. Observamos a nora de Eli, a partir do versículo 19, que quando recebe a notícia de que seu marido Finéias tinha morrido, ela estava grávida, ela então entra em trabalho de parto, nasce o filho de Finéias, que tinha acabado de ser assassinado, seu tio Ofni também tinha sido assassinado, o seu avô Eli, o sacerdote, também tinha morrido, e a criança então, um nome que caracterizava todo aquele episódio, todo aquele momento que aquela família estava vivendo. E o menino recebe o nome de Icabô, que significa foi-se a glória do Senhor, representando a retirada da arca do Senhor do meio do arraial dos israelitas. Quando a arca é tirada do arraial dos israelitas, a glória do Senhor se foi. Por quê? Porque a arca da aliança, ela representava a presença do Senhor
no meio do seu povo. Hoje nós temos outra pessoa que significa, que simboliza a presença de Deus no nosso povo. É o Espírito Santo de Deus. Não é uma arca feita de madeira, coberta com ouro, com 3 objetos dentro dessa arca, que ficava num lugar chamado Santo dos Santos, lugar santíssimo, onde ali uma mesa com pães, era um lugar onde somente o sumo sacerdote podia chegar, não era carregada de qualquer forma. Então tudo isso era o contexto daquele passado, onde a presença do Senhor se manifestava. Então a presença do Senhor é retirada do meio de um povo chamado povo de Israel ou povo judeu, e esse povo, por conta do pecado desse povo. Porém, a Arca da Aliança foi levado para um território pagão, idólatra, politeísta, que servia a vários deuses, sendo que o maior, um deus chamado Dagon. E ele, então, no decorrer desse capítulo de número 5, nós observamos a arca sendo colocada dentro da casa de Dagon, debaixo da imagem de Dagon, onde Dagon era superior e olhava de cima a Arca da Aliança. Mas os filisteus, eles arrumaram um baita problema para eles, um baita problema, porque o texto que no amanhecer de um dia para o outro, quando os sacerdotes daquele Deus chegaram para abrir o seu templo e oficializarem o seu culto ao Deus Dagon, eles observam a imagem, a estátua de Dagon curvada, prostrada diante da arca da presença do Senhor, da Arca da Aliança. Então eles reerguem novamente essa estátua, a colocam no seu pedestal e lá ela fica mais um período. E no dia seguinte, aí eles oficializam o seu culto e a arca está lá. No dia seguinte, eles chegam novamente, esses sacerdotes místicos e devotos do Deus Dagon, e quando eles chegam até o templo de Dagon, observam a estátua de Dagon prostrada, com a cabeça cortada e as 2 mãos da estátua cortadas misteriosamente. Um lugar onde ninguém ficava durante a noite, onde o único que poderia ter feito aquilo era o próprio Deus. E embasado nessas questões, nesse contexto todo, nós queremos compartilhar algo com os amados de por que isso aconteceu. O que será que levou Deus a manifestar-se dessa forma tão pesada contra aquele povo? Aqui eu separei algumas razões. Uma dessas razões a gente pode observar lá no Salmo 115. Eu não vou ler ele agora, mas o Salmo 115 ele nos remete à grandeza de Deus e também ao que aconteceu na casa de Dagon. Dagon, a estátua de Dagon levantada, simplesmente ela não se movia, ela não se mexia, ela não tinha vida. O Salmo 115 fala exatamente, com todas as letras, a respeito dos seguidores de deuses de barro, de estatuetas. E é uma palavra que parece um tanto quanto pesada, mas é uma palavra de ensino, exclusividade, que é o que o nosso Deus requer de todos nós. O Salmo de número 115 diz: tem pés e não andam, mãos e não apalpam, tem boca e não falam, som algum sai da sua garganta, tem olhos e não ouvidos e não ouvem, e quando precisam ser mudadas de lugar, é necessário que alguém as carregue nas costas. E o texto do Salmo 115 ainda diz assim: tornem-se iguais a eles, semelhantes a eles, todos aqueles que os seguem pelas ruas. Então, amados,
aqui há uma diferença muito grande entre a adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso, a pessoa. Quem é esse Deus que pode todas as coisas? Quem é esse Deus que faz todas as coisas? E aqui eu separei algumas qualidades desse Deus, que é exclusivista. A palavra do Senhor diz que no princípio, Gênesis 1:1, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava, chocava sobre a face das águas. Então Deus começa a organizar todas as coisas e a criar o poder da sua palavra. Vale a pena a gente pensar exatamente nisso na noite de hoje, no dia de hoje, assistindo esse vídeo. Vale a pena você pensar que há um Senhor sobre todas as coisas, que há um Deus que está acima de tudo e de todos, que há um Deus que sustenta, cria, sustenta e governa todas as coisas. Essa é uma das definições da palavra Deus. Deus é Espírito perfeitamente bom, que em plena consciência criou, sustenta e governa todas as coisas. E mais do que isso, a palavra fala do Senhor Deus, de Gênesis até Apocalipse, da sua exclusividade, e era isso que eu queria compartilhar. Por que é que o povo de Asdod, os filisteus, adoradores de Dagon, sofreram tantas penalidades? O versículo que nós lemos, o verso 6 do capítulo 5 do primeiro livro, diz: porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou. Assolou é levar na lona, destruir praticamente, ferindo-os com tumores, tanto os de Asdod quanto de todo o seu território. Ou seja, é um país, era uma terra, localidade, tinha circunvizinhanças, tinham cidades ao redor, e o Senhor subjugou todo aquele povo por conta da infidelidade à sua pessoa. O Senhor, desde a fundação dos tempos, Ele trabalha a questão da família, trabalha a questão da devoção ao único e verdadeiro Deus, ao Todo-Poderoso. Gênesis 12, Ele começa a criar esse povo, gerar um povo chamado povo seu, raça eleita, que está escrito lá em 1 Pedro 2,9, sacerdócio santo, nação separada, povo escolhido. Esse é o povo que Deus criou para andar nas suas normas, nos seus estatutos que posteriormente Ele haveria de dar para esse povo. Mas esse povo saiu de sobre a sua mão, se desviando, pecando, sendo infiel para com o Senhor e a sua aliança. Quebraram aquela aliança, o acordo que havia entre eles, e assim Deus permitiu que a sua presença fosse retirada do meio desse povo. Mas quando a presença do Senhor é tirada do seu povo e colocada num povo que não é o povo dele, algumas coisas acontecem. Por que tudo isso? Primeiro, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide o seu trono. Deus não compartilha o seu trono com ninguém. Nós compartilhamos um monte de coisa, mas Deus não compartilha, a não ser o seu amor para com todos aqueles que se aproximam da pessoa dele e desejam a presença dele. Aí Deus divide, derrama da sua graça, do seu cuidado. Segundo, Deus nunca foi e nem será vice-deus da vida de ninguém. Deus é exclusivo. Deus não é aquilo que nós chamamos de macaco gordo,
o quebra-galho. Deus encarado por nenhum de nós como o Deus do pronto-socorro, que só o buscamos quando estamos doentes. O Deus que procura restaurar, que pode restaurar a família. Não devemos buscá-lo quando a nossa família está arrebentada, devemos buscá-lo sempre. Nós não devemos buscá-lo apenas quando estamos sem emprego. Vemos aí uma situação de pandemia como a gente está vivendo nos dias atuais. Não, Deus, Ele nunca foi e nunca será o vice de ninguém, o estepe, o quebra-galho. Deus não trabalha dessa forma. Ele é Senhor e Ele cuida de todos aqueles que o buscam com o coração simples. Deus não deixa faltar nada para nenhum de nós. Quando nós escolhemos servir a Deus, andar com Ele, caminhar com Ele, Ele está lá pronto para fazer isso conosco. Mas desde que o primeiro lugar da nossa vida seja o Senhor. Jesus mesmo um dia disse isso no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, o verso de número 33, diz assim: buscai o Senhor e a sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas, as demais coisas, serão acrescentadas em primeiro lugar. Não é depois que a gente foi no banco fazer o empréstimo, não é depois disso, depois daquilo, não. O Senhor quer de mim e de você exclusividade. Ele quer ser o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai, aquele que nos ampara, aquele que nos acolhe, aquele que nos ajuda, aquele que derrama da sua graça, da sua presença sobre todos nós. Terceiro, Deus são do jeito que Ele quer. Deus trabalha do jeito dele. Nós fazemos gambiarra. Nós, brasileiros, temos o chamado jeitinho brasileiro. Se a gente não tem um parafuso para colocar em algum lugar, a gente põe um prego. Se a gente, depois que inventaram a Tânia, aquilo virou fantástico na vida da gente. Tantas coisas a gente procura dar jeitinho. Com Deus não é assim que funciona. Lá na frente, no segundo livro de Samuel, Davi vai trazer a Arca da Aliança para a sua terra novamente, para o seu devido lugar. E quando Davi entra celebrando, ele vai à arca no meio dos filisteus. A palavra diz que ele amparou lá, arrumou um carro de bois novo, nunca tinha sido usado, bois maravilhosos para puxar esse carro. E ele foi então buscar a Arca da Aliança. Quando ele chega lá, seus homens colocam a Arca da Aliança sobre o carro de bois. E então a arca vai seguir no seu caminho. Aí o texto diz que o carro de boi tropeça numa pedra e a arca vai cair. Quando a arca vai cair, um de seus homens, chamado Uzá, estendeu a mão. E quando ele estende a mão, e a presença do Senhor mata aquele homem que tinha uma boa intenção no seu coração. Mas Deus não está preocupado com boa intenção, querido. Ele quer obediência. E por que aquele homem morreu? Porque a palavra de Deus diz, lá no livro de Êxodo, quando Moisés faz a Arca da Aliança, Deus diz que tinha que ter 4 argolas de ouro, 2 de cada lado da Arca da Aliança. E quando eles constroem a Arca da Aliança, dessa forma, eles fazem 2 varais, pegam 2 varas de madeira, recobrem essas varas de ouro, e era assim que a presença do Senhor deveria ser carregada. A arca, passava-se a arca pelas argolas, e 2 homens do lado esquerdo, 2 homens do lado direito, então transportavam, mas esses homens tinham que ser levitas, separados para fazer exatamente aquilo. O que Deus estava mostrando para Davi,
O que Deus estava mostrando para aqueles homens, que a presença dele não deve ser carregada de qualquer forma. A arca da aliança na casa de Dagon, no templo de Dagon, não era lá o seu lugar. Lá era lugar de sujeira, lá era lugar de prostituição, lá era lugar de politeísmo, lá era lugar onde Deus jamais manifestaria a sua bondade. Ele manifestou naquele lugar o seu justo juízo, e ali ele estabeleceu de fato quem era que mandava. As vontades de Deus têm que ser do jeito dele. O que ele disse tem que ser obedecido. São princípios que nós temos a facilidade de contestar o tempo todo. Quando recebemos uma ordem, nós perguntamos por quê. Quando nós recebemos uma ordem, pinte aquela parede de verde, a gente questiona, por que não pode ser azul? Por que não pode ser outra cor? Não, mas ao invés da gente obedecer, a gente vai lá, questiona, a gente arruma desculpa, a gente faz um monte de coisa. A vontade de Deus, ela diz a palavra que é boa, perfeita e agradável. Então, do jeito que Deus estabeleceu, é o jeito que você, eu e nós que desejamos andar debaixo dos seus decretos, da sua palavra e da sua presença, é assim que nós devemos nos comportar. Quarto, Deus deseja ser Senhor da nossa vida. O nosso coração, que podem haver vários tronos. A gente tem trono da nossa família, a gente tem vícios. Quem não tem Deus tem um monte de coisa, um monte de trono. Quem tem, às vezes, há lugares que precisam ser tratados também, que nós chamamos de tronos, nós chamamos de salas. Mas, para que o Senhor habite no nosso coração e faça em nós, ou faça de nós, a sua morada, e estabeleça em nós os seus decretos, os seus desejos, as suas vontades e principalmente a sua presença, nós temos que aniquilar todos os tronos que nós levantamos, todos os altares que nós levantamos no decorrer da nossa vida, e deixar um único trono no nosso coração e alguns pilares que são os pilares de sustentação da nossa vida na presença do Senhor. O trono é Ele que tem que habitar, o Deus Todo-Poderoso, só Ele. Não dois tronos, um único trono. E esses pilares que nós devemos levantar na nossa vida, que são os alicerces, os fundamentos que nos manterão em pé, são a oração, a leitura da palavra, ouvir a palavra, a adoração a Deus, a fidelidade a Ele e tantos outros pilares que nós podemos erguer embasados na palavra do Senhor, pautados na palavra do Senhor. É assim que Ele quer que a gente ande, que Ele quer ser Senhor da nossa vida. Mas se tiver outro Deus aqui dentro do nosso coração, Deus não pode ser Senhor. Ele nunca, lembram-se, não divide a sua glória com ninguém. Ele não pode ser o Senhor no nosso almoço e o vice-deus da nossa vida no jantar. Ele não pode ser a terceira ou quarta opção quando a gente sentar numa mesa para tomar o nosso café da manhã, muito menos a quinta opção quando a gente for para o nosso trabalho. Ele quer ser Senhor do nosso dia, da nossa noite, do nosso sono, nas nossas lágrimas, nas nossas alegrias, nas nossas frustrações, nas nossas batalhas vencidas, em todos os momentos da nossa vida. Deus quer ser o único e suficiente Senhor para nós e de nós. Quinta colocação aqui nessa noite: Deus é poderoso para fazer
tudo que a Bíblia diz que ele faz. Quando Dagon é subjugado, automaticamente aquele povo se vê amedrontado e eles querem se livrar da arca, se livrar da presença do Senhor, porque eles sabem que era impossível a presença de Deus permanecer ali, e aquele povo politeísta, idólatra, completamente fora dos padrões e princípios da palavra, seria inevitável a destruição daquele povo se a arca da aliança permanecesse lá. Deus, ele não habita na sujeira. Deus não habita em lugares que ele não estabeleceu. Não é assim que funciona. Então, embasados em todos esses fundamentos da palavra, eu queria ter compartilhado isso mesmo com você. Deus nunca dividiu o seu trono com. E para concluir essa mensagem, eu quero falar com você que está aí, às vezes como ovelha sem pastor. E o que eu estou dizendo aqui não é apenas para um povo cristão que frequenta as igrejas evangélicas, mas eu estou dizendo para todos quantos ouvirem essa palavra. Talvez esse seja o momento de perturbação. Você pegou o seu celular para ver alguma outra coisa e vai acabar vendo esse vídeo. Há um vídeo que alguém enviou para você e você está passando por um momento de perdas, um momento de frustrações, de desilusões, de destruição, um momento de falta de esperança, um momento de desespero, de endividamento, de tantas notícias ruins. Eu quero fazer uma proposta, mas te oferecer alguém que pode, não apenas, e não é esse o desejo do Senhor, te curar, te devolver um emprego melhor do que você tinha, não é te deixar a conta azul da vermelha, não é te dar um cartão de crédito preto, sem limite, internacional. Não, Deus não está preocupado em trocar seu carro, Deus não está preocupado em mudar você de casa, não é essa a preocupação do Senhor, e é com você que nessa noite eu estou falando. Vida porque não aguenta mais. É com você que viveu essa pluralidade de tantos deuses, de tantas coisas. E quando a gente fala deuses, a gente está falando de bebida, a gente está falando de droga, a gente está falando de N coisas. Tudo aquilo que se torna divino na sua vida e que você pensa, entre aspas, que não consegue viver sem. Isso se torna Deus na sua vida. Pode ser uma namorada, pode ser um namorado, pode ser a esposa, pode ser um marido, podem ser os filhos. Não importa, qualquer coisa pode ser Deus na sua vida e pode substituir a presença do Senhor. Mas você vai chegar num momento, e esse é o seu momento, que você precisa decidir, abrir mão de todos eles, deuses com letras minúsculas, e buscar o verdadeiro Deus, o Deus da palavra, aquele cujas palavras não caem por terra, aquele que é, sempre foi, sempre será, Deus bendito, eternamente. Amém. Era para essas pessoas que estão nos assistindo nesse momento que eu gostaria de fazer uma proposta. Se você quiser aceitar o Senhor, Deus Todo-Poderoso, como Senhor da sua vida, eu gostaria que você fizesse ou repetisse essas palavras que eu vou dizer agora, entregando sua vida ao Senhor Jesus. Na cruz do Calvário, Jesus venceu a morte. Ele morreu, foi levado para um túmulo e 3 dias depois, no terceiro dia, Jesus ressuscitou, vencendo a morte. E a Bíblia diz que ele foi ao inferno, tomou as chaves da mão do diabo e ressuscitou. A morte não conseguiu deter o nosso Salvador.
e é Ele quem vive e hoje fala com você através da sua santa palavra. Se você quiser entregar sua vida para Jesus, repita comigo essa oração, por favor. Senhor Jesus, na noite de hoje, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu renuncio todos os deuses que eu servi. Eu renuncio todas as vezes que te coloquei em segundo, terceiro, quarto planos na minha vida. Eu renuncio, Senhor, tudo aquilo que pode me... Eu peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados, conscientes e inconscientes, e escreva o meu nome no livro da vida. Me guarde, Pai, me cubra com o sangue do Cordeiro, para que eu viva eternamente na Tua presença a partir nessa terra. Em nome de Jesus, ó Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor e confesso que Jesus Cristo veio em carne e a partir de hoje Ele é o meu único e suficiente Salvador. Eu oro e te agradeço. Amém. Querido, se você fez a nossa igreja, procure uma igreja evangélica perto da sua casa e comece a frequentar essa igreja, encher-se da palavra, ore, faça o teu devocional com Deus, procure alguém cheio do Espírito Santo e Deus vai colocar essa pessoa na tua frente para que você não chore mais de desespero, mas chore de alegria na presença do Senhor. Fique com Deus e que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Eu tenho só um recadinho aqui. Nessa próxima quinta-feira, dia 28 de maio, o Ministério Azaf da Igreja Batista de Pederneiras estará realizando uma live de adoração e nós vamos, e te convidamos para estar com a gente lá. Vai ter uma palavra voltada à importância da adoração a Deus no culto e nas reuniões domésticas também, na nossa vida particular, pessoal, e nós vamos interagir com você também, ok? Então vai ser dia 28 de maio, agora na próxima quinta-feira, e acompanhar pelo Facebook da Primeira Igreja Batista de Pederneiras, Ministério Azaf, pelo Instagram, o meu Instagram, PR Evandro Nunes. Também nós vamos aí colocar depois no YouTube, no nosso canal, PR Evandro Nunes Juba. Você pode ir lá estar acompanhando também essa live. Você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique com Deus, que o Senhor guarde a tua casa e lembre-se, nossa oração ainda continua sendo a oração para que o Senhor desbanque, derrube por terra todas as profecias dos profetas do caos e que o Senhor guarde a sua... Fique firmado na rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Boa semana e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.